Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez eu não quero fazer um vídeo curto de 30 segundos, não quero fazer também nenhum vídeo de música. Eu quero falar um pouco com vocês através desse vídeo sobre umas coisas que têm me preocupado, que eu noto muito, né? Nesse momento da igreja, no momento assim, o cristianismo, né? Em geral, né? Principalmente aí no movimento das igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, né? De onde eu pertenço, né? Eu estou inserido nesse contexto aí, principalmente das igrejas evangélicas. Então, assim, vamos lá. Eu quero falar um pouco com vocês através desse vídeo, espero que vocês me deem atenção, porque é muito sério esse assunto aqui, por causa do uso, principalmente de algumas palavras que eu vejo muito sendo usadas, e eu quero trazer através desse vídeo aqui um pouco de reflexão. Gente, está sendo muito falado sobre julgar, né? E as pessoas já não têm mais discernimento, né, no modo geral, entre o que seja julgar, o que seja denunciar e o que seja, inclusive, fofocar. E eu quero trazer à luz da palavra um pouco desse conceito, dessas três palavras, e como nós devemos usar da maneira correta. Inclusive, aprender o que não fazer e também, biblicamente, o que nós temos que fazer usando essas três palavras. Amém? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar sobre julgar, que é a palavra mais utilizada hoje em dia. Todo mundo está o tempo todo preocupado em não julgar, tudo que você fala é julgar. Você não pode apontar o dedo para nada, que você está julgando, que você está errado. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Bem, primeiro vamos para o conceito, né? O conceito da palavra julgar. O que é julgar? Julgar do modo comum, que é mais usado hoje em dia, né? É trazer o veredito final. Isso é julgar. Trazer um veredito final, declarar a culpa de alguém, né? Declarar o erro de uma pessoa e determinar a punição que essa pessoa tem que ter. Isso é julgar. Isso aí é o quê? É o serviço de um juiz. O serviço do juiz é julgar, é determinar o que a pessoa fez de errado e determinar qual é a punição que essa pessoa merece. Pois bem, a Bíblia, ela nos autoriza a julgar. Porém, não nesse sentido que eu acabei de trazer aqui. O julgamento bíblico, gente, ele é no sentido de você e eu avaliarmos. Vou dar uma lidazinha aqui no que eu escrevi. A Bíblia nos autoriza a julgar, no sentido de avaliar as nossas companhias, para assim buscarmos discernimento se devemos ou não dar ouvidos àquilo que as pessoas nos falam. O julgamento cristão é para escolhermos com sabedoria as nossas amizades, com quem nós nos relacionamos para namorar, para casar, para escolhermos uma profissão. É nesse contexto que a Bíblia vai dizer o que está escrito em João 7,24. O texto está dizendo: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Nós temos que fazer julgamentos todos os dias, mas não é o juízo de sobrecarregar alguém e condená-la, mas é o juízo de você mesmo analisar as pessoas que estão te cercando. Você não pode sair andando com qualquer pessoa. Você não pode dar ouvidos a qualquer palavra. Você tem que analisar, julgar se aquilo que você está escutando é condizente com a palavra de Deus. Você tem que julgar se as pessoas estão falando da parte de Deus ou não. Você tem que julgar se o conselho que alguém te dá é bom ou não. Você tem que julgar se o relacionamento que você está é sadio ou não. Você tem que julgar se as suas amizades são boas companhias ou não. Então esse julgamento é bíblico. Nós temos que julgar, e qual é o ponto de vista que temos que usar para julgar? A reta justiça. Qual que é a reta justiça? A justiça de Deus. Então a gente tem que julgar
as pessoas ao nosso redor, no sentido de avaliarmos se vale a pena, se elas estão condizentes com Deus, se vale a pena relacionar com essas pessoas ou não, se vale a pena você ficar na profissão que você está, se as atitudes que você tem diariamente, inclusive julgar a si mesmo, né? É o mesmo sentido, você tem que julgar segundo a reta justiça de Deus. Você está vivendo segundo a vontade de Deus? As pessoas que estão ao seu redor, elas estão te levando para perto de Deus? Isso é um julgamento bíblico, nós temos que usar essa palavra na forma correta. Amém? Então vamos lá, segundo ponto, denunciar. Por que eu trouxe denunciar? Porque quase ninguém usa, mas na verdade muitas vezes a denúncia acontece e muita gente está falando assim, você está julgando. Não, não é julgar, é denunciar. E eu vou provar dentro da Bíblia que denunciar é muito diferente de julgar e denunciar é aprovado por Deus. Agora eu vou falar biblicamente como tem que ser julgado, como tem que ser denunciado o pecado. Bom, vamos lá. Denunciar é condenar o pecado. Primeira coisa, se você condena o pecado, você não condena a pessoa. Se você não condena a pessoa, você não aponta, você não sai falando para os outros, você não fala na cara dela assim, você não expõe a pessoa em público, entende? Tem muita pessoa sem ética, sem moral, sem fazer o devido filtro da coisa que vai falar e fala de forma que você difama as pessoas. E aí, ao invés de você denunciar, você tem para outra parte, que é fofocar. Ou então, você está julgando a pessoa. Você não tem que julgar a pessoa, você tem que fazer como a Bíblia ensina a denunciar. Vamos lá. Denunciar é condenar o pecado. Isso cabe muito bem nas pregações. Pregação tem que ter denúncia do pecado. Por quê? Porque é o momento que as pessoas estão ouvindo o pregador, é para poder fazer reflexão sobre si mesmo. E todos nós temos pecados em nós. Então, a maldade habita em nós. A Bíblia diz que a gente vai ficar sempre lutando entre carne e espírito. Por quê? Porque a nossa carne ainda não é convertida. Então, o dia que a gente tiver um corpo de glória, a história é outra. Mas aqui nessa terra, nós precisamos lutar contra a carne, que está dentro de nós mesmos. Como disse Jesus, negar a nós mesmos. Nós mesmos somos maus. Mas Jesus Cristo é bom em nós. Então, é isso que faz com que a gente possa ter a vida eterna. Permanecer em Cristo. Então, num momento de pregação, num momento de reflexão, num momento de você falar a respeito do pecado, é interessante você denunciar. É interessante você dar nome ao pecado. Dizer, isso aqui é errado, aquilo ali é errado, isso aqui é errado. A pessoa vai avaliar, aquela que está ouvindo vai avaliar, se ela se enquadra na vida daquela forma que está sendo denunciada ou não. Olha, prostituição é pecado. Vou dar um exemplo. Prostituição é pecado. Quem está vivendo em prostituição, que faça reflexão. Eu não apontei na cara de ninguém e falar assim, você é um prostituto. Isso não cabe a mim. Mas cabe sim fazer o quê? Denunciar. Estou vendo que a prostituição está acontecendo. Deus está me enchendo com a direção para poder denunciar o pecado. Então eu venho como um pregador e anuncio. Gente, prostituição é pecado. As pessoas que estão ouvindo, que façam a avaliação de si mesmas, se elas se enquadram no quadro de prostituição ou não. A Bíblia vai me mostrar isso. Eu trouxe alguns textos aqui para falar sobre isso, como que a Bíblia denuncia pecado. E você vai ver, você que me assiste, você vai ver que de maneira nenhuma Deus está lá apontando o nome de ninguém. Mas Deus vai dizer, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E quem pratica essas coisas não será salvo. Vamos lá. 1 Coríntios 6,10. Assim que meu celular funcionar, eu consigo responder vocês aí, vamos lá. Vamos lá. 1 Coríntios 6, versículo 10. Está escrito, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só o texto, denúncia de pecado. Mas não tem julgamento? Não. Essa é a forma que nós temos que fazer. Vamos lá. Gálatas 5:18. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Versículo 19.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, brigas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fechei até o versículo 21 de Gálatas 5. Vamos lá, mais um exemplo disso. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a Bíblia denuncia pecado, tá bom, meu irmão? Então se alguém está denunciando pecado num vídeo, está denunciando pecado numa postagem, digita amém, compartilha, porque o pecado tem que ser denunciado. Se a pessoa está se incomodando porque ela pratica o que está ali, aí é um problema dela. Ela tem que fazer uma análise de si mesma. Quando você denuncia o pecado, você está declarando amor, porque você está dando oportunidade para essa pessoa de se arrepender dos seus pecados. Porque ninguém vai entrar no céu sem arrepender dos pecados, não. Então não diga que isso aqui que eu acabei de mostrar para você é julgar, não. A própria Bíblia, ela denuncia o pecado. E nós, como igreja de Jesus Cristo, temos que denunciar o pecado. Mas é denunciar o pecado. Não é fazer o que agora eu vou falar, que é o terceiro e último ponto aqui, que eu coloquei: julgar, denunciar e, para fechar, fofocar. O que é fofocar? Fofocar é ver o pecado do irmão e sair dando notícia para os outros. Você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez? Nossa, você não vai acreditar o que eu vi. Fulano fez isso, isso e isso, isso. Isso é fofocar. Você não está julgando, você não está julgando, você não está denunciando, você está fofocando. Fofoqueiro está lá na lista de Apocalipse 6:10. É o maldizente. Você que sai falando mal da vida dos outros, isso aí é pecado, meu irmão. Estou aqui denunciando um dos pecados. Isso é pecado. Não seja fofoqueiro. E se você conhece um fofoqueiro, para nós encerrarmos esse vídeo, se você conhece um fofoqueiro, sai fora. Não fica perto de fofoqueiro não, sabe por quê? Do mesmo jeito que as pessoas fofoqueiras falam mal dos outros para você, quando você não está perto, ela está falando mal de você para os outros também. Beleza? Então pensa nisso. Saiba diferenciar. Você, como um servo de Cristo, denuncia o pecado também. Inclusive sobre si mesmo. Como diz a Bíblia, faça exame de si mesmo. Se você não consegue denunciar pecado porque você está com uma vida de pecado, é tempo então de se arrepender. É tempo de mudar de vida. Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Se a pregação dos púlpitos mudaram, isso não muda o fato de quem é Deus. As pessoas mudaram, mas Deus não mudou e Deus vai julgar pelo aquilo que Ele mesmo já deixou claro na sua palavra. Então pense nisso. Aprende a usar o julgamento que Deus nos deu, que é julgar para você fazer boas escolhas. Aprenda a fazer bons julgamentos. Aprenda a denunciar o pecado, porque isso é pregar o evangelho, é você apontar o pecado, você apontar a salvação. Você não ser uma pessoa omissa, covarde, mentirosa, uma pessoa medrosa, tímida, introspecta. E não seja fofoqueiro, não fala dos outros, não aponta dedo na cara de ninguém, não aponta dedo pelas costas, não fala da vida dos outros para os outros, não, porque isso não traz edificação nenhuma. Isso sim é o caminho de trazer escândalo para o nome de Jesus Cristo. Isso vai atrapalhar o reino, ao invés de você colaborar com o reino. Amém? Então era esse vídeo que eu queria gravar para vocês aí. Espero que de alguma maneira eu tenha esclarecido as dúvidas de alguém. Eu espero que isso traga uma palavra no coração de vocês, que Deus venha abençoar vocês grandemente e que a Igreja de Jesus Cristo venha a cada dia estar mais forte e unida em nome de Jesus. Deus te abençoe e um abraço.